O sistema renal, ele tem múltiplas funções, né? A primeira função que a gente lembra do sistema renal é a função excretora. Os rins são órgãos excretores, certo? E realmente, né, os rins vão fazer a excreção de produtos finais do metabolismo e de toxinas presentes nos nossos líquidos corporais, presentes no sangue. Justamente por isso que um dos mecanismos de formação de urina é a filtração do sangue, para a remoção desses produtos finais do metabolismo, certo? Entre os produtos finais que a gente elimina pelo sistema renal está a ureia, tá? Então, a ureia é um produto final do metabolismo de proteínas, né? E o aumento da concentração de ureia nos líquidos corporais pode ter um impacto significativo na função celular, gerando alterações no metabolismo celular. Então, não é adequado que a ureia se acumule no nosso organismo. Então, acredita-se que uma das principais pressões evolutivas, né, que levou ao desenvolvimento da estrutura e mecanismos do sistema renal para darem conta de uma filtração contínua do sangue é justamente a necessidade de excreção de ureia. Mas o rim tem várias outras funções importantes. O rim, ele vai regular o volume e constituição dos líquidos corporais, certo? Porque ele controla o conteúdo hídrico do organismo, então ele controla o conteúdo de solvente no organismo, e ele controla o balanço eletrolítico, ou seja, ele controla o nível de solutos do organismo, certo? Do balanço entre conteúdo hídrico e solutos, né, a gente vai ter a concentração do meio interno. E a concentração do nosso meio interno, ela deve ser mantida dentro de limites bastante estreitos, porque as nossas células, elas não estão adaptadas a trabalhar no meio interno que tenha flutuações, alterações significativas de concentração. Então, o sistema renal, ele vai contribuir de forma muito eficiente na regulação da concentração osmótica dos nossos líquidos corporais, porque ele pode aumentar ou diminuir a excreção de água e de eletrólitos no organismo. Ou, dito de outra forma, ele pode aumentar ou diminuir a retenção de água e sais no organismo, certo? Então, esse balanço eletrolítico, ele vai envolver vários íons, como sódio, potássio, cálcio, cloreto, magnésio e assim por diante. Então, o sistema renal, ele evoluiu uma série de mecanismos, né, para fazer o ajuste desse balanço eletrolítico e manter o nível desses íons constante no nosso organismo. Adicionalmente, o sistema renal, ele é importante para fazer a regulação do equilíbrio ácido-base. Então, é sabido que o nosso organismo, né, ele produz um pouco mais de ácido do que de base, naturalmente, certo? E uma das vias de excreção desse ácido é o sistema renal. Na realidade, o sistema renal é o sistema mais eficiente, né, mais perfeito de regulação do equilíbrio ácido-base. Então, a gente tem 3 mecanismos que interagem para a regulação do equilíbrio ácido-base: as proteínas tampões presentes no sangue, o sistema respiratório, né? E, por fim, o sistema renal. Então, embora o sistema renal seja o sistema mais lento para a regulação do equilíbrio ácido-base, ele é o mais eficiente, certo? Porque ele vai conseguir manter o pH constante. O sistema de tampões e o sistema respiratório, eles são mais rápidos, né, na regulação do pH, mas eles não têm a mesma precisão de ajuste que o sistema renal, certo? Adicionalmente, o sistema renal, ele está envolvido no controle hemodinâmico sistêmico.
Então, o sistema renal, ele vai ser um dos mecanismos de controle da pressão arterial, né? E esse controle da pressão arterial vai envolver principalmente a regulação do equilíbrio entre o conteúdo hídrico e o conteúdo eletrolítico do organismo, certo? Ou seja, o rim ele pode influenciar a pressão arterial por alterar o volume sanguíneo, promovendo expansão desse volume sanguíneo, se ele diminuir a produção de urina, retendo mais líquido no organismo, ou diminuindo o volume sanguíneo, se ocorrer um aumento da diurese e, portanto, um aumento da excreção de água pelo organismo. Adicionalmente, né, o sistema renal tem outras funções envolvidas, por exemplo, na produção de glóbulos vermelhos, tá? Então, os rins, eles produzem um hormônio chamado eritropoetina, né, que é secretada em situações de hipóxia, né? E essa eritropoetina, ela estimula então, a produção e liberação de glóbulos vermelhos pela medula óssea, né? E o sistema renal, ele também é bem importante para a regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo no organismo, tá? Então, o sistema renal, ele vai fazer a conversão da hidroxivitamina D, que é um metabólito inativo, em sua forma ativa, que é 1,25 de hidroxivitamina D, né? Então, essa vitamina D, então, que se torna ativa lá no rim, ela vai regular a absorção de cálcio pelo intestino, ela vai auxiliar na regulação da mobilização dos estoques ósseos de cálcio lá dos ossos, e vai regular também a função renal, certo? Então, a integridade do sistema renal, a gente pode observar pelas funções, vai ser necessária, né, para a integridade do organismo como um todo. Então, os rins, eles são órgãos pares, né, localizados retroperitonealmente, tá? Aproximadamente na altura entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar lá da coluna vertebral, tá? Embora os rins sejam órgãos relativamente pequenos, então correspondendo a aproximadamente 0,5% do peso corporal, eles recebem em torno de 20% do débito cardíaco, ou 1/5 do débito cardíaco. Então, esse aporte sanguíneo extremamente elevado para o sistema renal está relacionado não ao fato de que esse tecido renal tenha um metabolismo muito alto, né, acima de outros tecidos corporais, e sim ao fato de que uma vascularização adequada é a base do funcionamento renal, né? E essa vascularização é que vai garantir que o rim consiga cumprir todas aquelas funções que nós elencamos anteriormente, certo? Então, os vasos sanguíneos e também os nervos, né? Especialmente nervos simpáticos, então, os rins, eles têm inervação simpática, né? Que vai ser importante para regular a função renal. Então, os vasos arteriais e os nervos, né? Eles vão entrar pelo hilo renal, que vai se abrir no seio renal, tá? Então, o seio renal é essa região mais ampla, constituída por aqueles espaços, né, onde a gente vai encontrar a urina, então, que são a pelve renal, os cálices maiores e os cálices menores, certo? Então, vasos arteriais e nervos entram pelo hilo, enquanto a saída de sangue através de vasos venosos, né,
os vasos linfáticos e os próprios ureteres abandonam o rim também através do hilo renal, certo? Quando a gente analisa com mais cuidado a estrutura renal, a gente observa duas regiões bem distintas. Uma região mais externa, que a gente chama de córtex renal, e uma região mais interna, né, que vai constituir as pirâmides, que é a medula renal. Então, a gente tem de 8 a 18 pirâmides, né? E essas pirâmides, elas vão ser extremamente importantes para a nossa capacidade de formar urina concentrada. A capacidade de formar urina concentrada é uma aquisição relativamente recente na escala evolutiva, né? E que confere grande vantagem ao organismo, certo? Porque o fato da gente conseguir produzir uma urina concentrada significa que a gente consegue reter líquido no organismo em situações em que a gente está tendendo à desidratação. Então, como vários outros grupos de vertebrados, nós somos capazes de formar uma urina diluída, né? Mas a gente adquiriu também a capacidade de formar urina concentrada. Então, essa capacidade de formar urina concentrada, ela depende justamente de adaptações da estrutura tubular e dessa região que a gente chama de medula renal, que vocês estão vendo em maior aumento aqui, certo? Então, o aporte sanguíneo para o rim, né, ele vai se dar pela artéria renal, e essa artéria renal, então, vai se dividir em ramos anteriores e posteriores e vai dar origem, então, a artérias interlobares. Essas artérias interlobares vão dar origem às artérias arqueadas e as artérias arqueadas, então, elas vão se ramificar em artérias interlobulares. Estas artérias interlobulares agora é que vão entrar em contato íntimo com os túbulos renais, certo? Então, a gente vai ver em maior detalhe depois, né? Mas a partir dessas artérias interlobulares se origina uma arteríola aferente, que vai dar entrada para os capilares glomerulares, e uma arteríola eferente, que vai dar entrada a capilares que se enrolam em torno dos túbulos renais, né, que são os capilares peritubulares. Então, esse arranjo diferenciado de vasos sanguíneos no sistema renal, quer dizer, a gente tem um aporte de sangue por uma arteríola, esse sangue vai cair numa rede vascular, que é a rede vascular do glomérulo, saindo dessa rede vascular glomerular, dessa rede capilar, esse sangue vai abandonar por uma arteríola eferente e vai voltar a cair num segundo leito de capilares, certo? Então, esses dois leitos capilares, os capilares glomerulares e os capilares peritubulares, eles vão funcionar com níveis diferentes de pressão capilar, adaptados para as funções deles. Então, os capilares glomerulares são aqueles capilares que vão estar envolvidos com filtração de sangue, enquanto que os capilares peritubulares, aqueles capilares que estão em torno dos túbulos renais propriamente ditos, vão estar envolvidos com a reabsorção de substâncias e manutenção dessas substâncias no organismo. A gente observa que esses capilares peritubulares, né, eles depois vão se esvaziar numa veia interlobular, né, que vai fazer conexão com uma veia arqueada, que no final vai levar o sangue para fora do rim através da veia renal, certo? Existem, na realidade, duas classes de néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, tá? Existem néfrons corticais, né? Que tem as suas estruturas localizadas principalmente na região cortical, e existem néfrons que a gente chama de justamedulares, porque o glomérulo desses capilares está muito próximo
da medula renal, e os túbulos desse néfron, em especial, então, a alça de Henle, ela vai se aprofundar na medula renal, certo? Então, os capilares que se originam da arteríola eferente desses glomérulos justamedulares vão compor vasos que a gente chama de vasos retos, né? Então, vocês observam que esses vasos retos, eles vão conduzir sangue para dentro da medula renal e depois o retorno venoso vai fazer com que esse sangue volte lá para a região cortical. Então, esse sistema de túbulos dos vasos, de vasos retos, né? Ele é importante para gerar uma medula renal concentrada e manter essa medula renal concentrada. Então, o fato da gente ter a capacidade de formar urina concentrada depende da nossa capacidade de gerar um interstício medular concentrado. Então, à medida que a gente se aprofunda do córtex para as regiões mais internas da medula renal, né, a gente encontra concentrações intersticiais cada vez maiores, certo? Então, essa concentração intersticial, ela é gerada por estruturas tubulares, em especial a alça de Henle, e por esses vasos retos, né, que vão ter uma disposição que favorece a manutenção de um interstício renal concentrado, certo? Então, quanto mais longa é a alça de Henle, que é uma porção do túbulo, e mais longos são os vasos retos, maior a concentração de urina que esse néfron específico vai ter. Então, a gente tem néfrons com alças de Henle mais curtas, então, que tem uma capacidade limitada de formação de urina concentrada, e outros que têm alças de Henle que se aprofundam muito na medula. Esses têm uma alta capacidade de formação de urina concentrada. De forma que a urina, né, que vai fluir em direção aos ureteres, na verdade, ela é uma combinação da urina formada por néfrons corticais e néfrons justamedulares, certo? Um outro aspecto importante da vascularização renal diz respeito ao grau de irrigação do córtex em relação à medula renal, tá? 90% do aporte sanguíneo para os rins vai ocorrer lá no córtex renal. Então, o córtex renal é muito bem irrigado. A medula renal, ela vai receber só 10% do aporte sanguíneo, certo? Então, é menos irrigado. Isso também é um aspecto adaptativo, tá? Para que a gente consiga manter esse interstício renal muito concentrado. Por que a gente precisa de um interstício renal muito concentrado? Porque a gente já comentou que uma das funções do rim é regular o equilíbrio hídrico, certo? E a regulação desse equilíbrio hídrico depende da capacidade que a gente tem, então, de reabsorver a água das porções finais do néfron para a circulação sanguínea, para que essa água não seja excretada na urina e seja mantida no organismo, certo? Então, essa capacidade que a gente tem de reabsorver água está relacionada a uma pressão osmótica favorável à saída de água por osmose de dentro do túbulo para o interstício, certo? Então, para eu poder reabsorver água, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma pressão osmótica que puxe a água para fora desse túbulo para manter essa água no organismo. Essa pressão osmótica é a pressão osmótica da medula renal. Então, depois nós vamos discutir mais adiante quais são os mecanismos que vão estar envolvidos na formação desse interstício renal
concentrado, certo? E um último aspecto importante, né, de frisar de novo, é que a vascularização do rim vai determinar a função do rim. Então, o rim é bem vascularizado, porque os processos de formação de urina dependem inicialmente de filtração e depois de reabsorção, certo? Então, o filtrado que é formado a partir do plasma sanguíneo, lá nos capilares glomerulares, ele é muito semelhante ao plasma em termos de constituição. O que significa que nesse filtrado existem várias substâncias que a gente não pode simplesmente jogar fora na urina, certo? São substâncias que a gente quer reter, entre elas água, sais, nutrientes como aminoácidos, vitaminas, né? E várias outras substâncias. Então, a maior parte do que é formado de filtrado vai ser reabsorvido por esses capilares peritubulares, tá? Então, duas comparações interessantes da gente fazer para entender a intensidade com a qual ocorre a filtração de sangue lá no glomérulo é o fato de que a filtração glomerular é tal que a gente forma por dia 180 litros de filtrado glomerular. Mas, desses 180 litros, só 1,5 litro, no máximo 2 litros vão virar urina. Então, o que aconteceu com os outros 178 litros de filtrado glomerular? Foram completamente absorvidos pelos capilares peritubulares, certo? Para serem mantidos no organismo, tá? E um outro comparativo, né? Eu falei que eram dois. Um segundo comparativo seria a gente imaginar que se houvesse só a filtração renal, como ela ocorre normalmente na taxa em que ela ocorre sem reabsorção, em meia hora, em menos de meia hora até, a gente já teria excretado todo o nosso volume sanguíneo. Então, a gente já não teria mais sangue circulando, tal a filtração, certo? Então, a reabsorção, ela vai ser tão importante quanto a filtração. E essa necessidade extremamente elevada de filtração está relacionada à nossa necessidade de excretar metabólitos, produtos finais do nosso metabolismo, como, por exemplo, a ureia. Então, a ilustração desse slide, ela nos mostra em maior detalhe a constituição de um néfron, tá? Os néfrons, então, são as unidades funcionais do rim, como nós já comentamos, né? E cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfrons, cada um deles contribuindo com uma pequena porção da urina final que vai ser produzida. Então, aqui em maior aumento, então a gente consegue ver os túbulos, né, que vão formar os néfrons. Então, a gente começa pela cápsula de Bowman, tá, que é uma cápsula que envolve os capilares glomerulares, que vão fazer o processo de filtração do sangue, que é o primeiro processo de formação da urina. E a cápsula de Bowman, ela é contínua com a primeira porção tubular do néfron, né, que é o túbulo convoluto proximal, certo? Então, o túbulo proximal, ele se divide numa região chamada de convoluta e numa região chamada de reta. O túbulo convoluto proximal, na verdade, ele pode ser dividido em 3 sub-regiões, né, de acordo com as características das células que formam a parede tubular, como a gente vai ver daqui a pouco mais. Bom, então, o filtrado glomerular vai passar pelo túbulo convoluto proximal, túbulo convoluto reto, e vai dar entrada a uma estrutura, então, que a gente chama de alça de Henle. Então, como a gente pode ver por esse esquema de cores, essa alça de Henle, ela é constituída por 3 regiões distintas, né, que vão ter características diferenciadas, certo? E também características estruturais, né, celulares diferentes, tá? Que estão relacionadas às funções de cada uma dessas porções. Então, a gente tem um ramo delgado descendente da alça de Henle,
um ramo delgado ascendente da alça de Henle e um ramo espesso ascendente da alça de Henle. O que a gente observa é que o trajeto da alça de Henle faz com que ela se aprofunde na medula renal, certo? Então, nesse nosso esquema, né, nós estamos olhando uma porção do rim, certo? Então, a gente tem mais externamente o córtex renal e as regiões em cinza mais escuro compõem a medula, a porção externa da medula e a porção interna da medula, tá? Então, a alça de Henle, em algum grau, ela sempre vai se aprofundar aqui na medula renal, certo? Quanto mais profundamente ela se localiza, então mais eficiente o mecanismo de formação de urina concentrada daquele néfron específico, tá? Bom, continuando então, saindo do ramo espesso ascendente da alça de Henle, a gente vem para o túbulo convoluto distal. Túbulo convoluto distal vai dar origem ao túbulo conector, que vai dar origem ao túbulo coletor inicial. Então, o túbulo coletor, né, ele vai se dividir em diferentes porções também, de acordo com as suas características. Então, a gente tem o túbulo coletor cortical e a gente tem o túbulo coletor agora se unindo ao duto coletor medular externo, né? E, por fim, a gente tem um duto coletor medular interno, certo? Então, o túbulo coletor ele é dividido nessas três porções distintas que vão ter também características estruturais e funcionais diferenciadas, tá? Então, esse slide ele nos permite observar mais de perto o corpúsculo renal, que é constituído pela cápsula de Bowman, pelos capilares, a partir dos quais vai ocorrer a filtração de sangue, né? E pelo espaço de Bowman, que é onde o filtrado formado a partir dos capilares vai desaguar para então dar entrada no sistema de túbulos do néfron. Então, a cápsula de Bowman, ela é constituída por duas camadas, uma camada externa, que a gente chama de parietal, e uma outra camada interna que vai revestir a cápsula de Bowman, que é a camada visceral. Essa camada visceral, ela vai ser formada por células chamadas de podócitos, representadas em amarelo aqui. Então, esses podócitos, eles produzem prolongamentos, os pedicelos, que vão envolver os capilares, certo? Então, lá no corpúsculo renal, a gente vai ter a barreira de filtração formada pelo endotélio do capilar, pela membrana basal e pelos pedicelos originados dos podócitos, tá? Adicionalmente, né, a gente observa lá no glomérulo um tipo de célula chamada célula mesangial, tá? Essa é uma célula de sustentação, então ela vai sustentar os capilares glomerulares, né? Ela vai secretar a matriz extracelular, e além disso, essas células mesangiais, elas têm capacidade fagocítica, então elas fagocitam macromoléculas que vão se acumulando na superfície do capilar, né? E elas têm filamentos contráteis, o que vai ajudar elas a regular a área de filtração, certo? Ela pode expor uma maior ou uma menor área de capilares para filtração, tá? E ela é bem importante para a regulação hemodinâmica intraglomerular, porque a célula mesangial ela vai ter receptores para vários tipos de hormônios, certo? Então, aqui nós observamos a barreira de filtração em maior aumento, né? Num esquema mostrando, então,
a interação entre as 3 membranas que vão formar a barreira de filtração, tá? Então, essa barreira vai ser formada pelo endotélio capilar, como a gente comentou há pouco, pela membrana basal e pelos pedicelos dos podócitos, certo? O endotélio capilar, ele é bastante permeável, certo? Então, a função do rim é filtrar o sangue. E o capilar, portanto, ele vai ser bastante permeável. Na verdade, ele não vai restringir o movimento de solutos ou de solventes, mesmo moléculas relativamente grandes, como, por exemplo, proteínas, tá? Então, as fenestras do endotélio dos capilares glomerulares são bastante grandes, né? Elas têm aproximadamente 70 nanômetros. Então, na realidade, a única coisa que realmente fica retida dentro do endotélio, dentro do capilar glomerular, em função das características de permeabilidade do endotélio, são elementos sanguíneos do sangue, como, por exemplo, glóbulos vermelhos, são estruturas muito grandes, tá? De resto, substâncias dissolvidas no plasma, né, elas passam praticamente livremente através desse endotélio capilar. Mas esse endotélio capilar, ele vai ter em seu entorno a membrana basal. A membrana basal, ela vai ser a única camada contínua da membrana de filtração. E, portanto, é ela que vai ter a maior contribuição nas características de permeabilidade seletiva, né, da filtração glomerular, tá? Então, enquanto o endotélio tem fenestras muito grandes que permitem a passagem de várias substâncias, inclusive moléculas grandes como proteínas, né? A membrana basal, né? Ela restringe o tamanho das substâncias que podem passar através da barreira de filtração. Então, ela já restringe o movimento de solutos de tamanho intermediário a grande, tá? Provavelmente essa membrana basal, né, ela seja formada por poros, tá? Então é difícil registrar esses poros por microscopia, inclusive microscopia eletrônica, porque esses poros, eles não são estruturas fixas, né? Eles se movimentam, eles se constituem e se desfazem continuamente, tá? Mas o fato da membrana basal, então, restringir o movimento de moléculas com base no tamanho da molécula, né, sugere a existência desses poros. E a membrana basal, ela é negativamente carregada, tá? O que vai fazer, então, com que fique mais fácil a filtração de moléculas positivamente carregadas do que aquelas negativamente carregadas, certo? E o terceiro componente, né? Então, na realidade, as substâncias que estão presentes no sangue, elas vão ter que atravessar o endotélio capilar, vão ter que atravessar a membrana basal e ainda vão ter que atravessar as fendas de filtração geradas pelos pedicelos dos podócitos, certo? Então, a gente tem representada aqui a célula que constitui, né, a camada visceral da cápsula de Bowman, a camada interna da cápsula de Bowman, então, que é o podócito, né? O podócito, ele vai ter prolongamentos primários, certo? E desses prolongamentos primários vão surgir vários prolongamentos secundários. E entre eles eu observo fendas, tá? Na base, esses prolongamentos, eles vão ser unidos, né, por estruturas em forma de diafragma, tá? E essas estruturas têm poros, então esses poros vão ter de 4 a 14 nanômetros de diâmetro, certo? Então vão impor ainda um filtro adicional. Então, para uma substância sair do capilar, né,
para dentro do espaço de Bauman, ela vai ter que atravessar, então, essas 3 camadas, certo? É muito importante que essas 3 camadas estejam saudáveis, disfunções na constituição dessas camadas, né? Podem gerar distúrbios renais que vão ter efeitos secundários no organismo, como é o caso das glomerulonefrites, né? Que podem se desenvolver secundariamente a infecções, por exemplo, por streptococcus, né? E no período de semanas, enquanto se desenvolvem os anticorpos contra esses estreptococos e ocorrem reações de antígeno-anticorpo, né? Esses antígenos e anticorpos formam substâncias insolúveis que acabam precipitando, né, nos capilares, gerando uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, então, gerada no local, né, ela vai alterar a permeabilidade glomerular, de forma que vão começar a aparecer na urina substâncias que normalmente não deveriam estar lá, como, por exemplo, proteínas, certo? Proteína não é uma substância que a gente possa se dar ao luxo de perder pela urina, né? E normalmente a membrana de filtração normal nem deixaria as proteínas passarem, certo? Porque embora o endotélio tenha fenestras grandes, a membrana basal, né? E essas estruturas diafragmáticas, então, que vão unir a base dos pedicelos, né? Vão agir como um filtro e não vão deixar filtrar para dentro do sistema de túbulos renais quantidade significativa de proteínas. Então, nestas imagens por micrografia eletrônica de varredura, né, nós observamos um corpo celular de um podócito, né, emitindo, então, seus prolongamentos primários e seus prolongamentos secundários sobre a parede dos capilares glomerulares, né? Sendo que desses prolongamentos secundários vão surgir, então, os diversos pedicelos, né? Que são essas estruturas menores, facilmente visíveis, que vão compor ou ajudar a compor a membrana de filtração, tá? Nesta outra figura, né? A gente observa, então, internamente a parede de um capilar glomerular, certo? Então, a gente pode observar que o endotélio desse capilar glomerular, né, ele é muito rico em fenestras. Essas fenestras são grandes, como nós comentamos, em torno de 70 nanômetros, né? Então, o endotélio capilar em si, ele não vai ser muito seletivo, né? Quem vai agregar a maior parte da seletividade, ou seja, quais substâncias vão ser filtradas em que quantidade para dentro do sistema de túbulos, é a membrana basal, que, como nós comentamos no slide anterior, é o único componente contínuo da membrana de filtração. Nós podemos observar nesse esquema que a porção inicial do túbulo convoluto distal, ela se localiza próximo ao glomérulo do seu respectivo néfron, né? Entre as arteríolas aferente e eferente. Então, esse complexo vasotubular, né, do túbulo convoluto distal e das arteríolas aferentes e eferentes, é denominado de complexo justaglomerular. Então, o complexo justaglomerular, como vocês podem ver em maior aumento aqui, né, ele tem entre seus constituintes células granulares produtoras de renina. Então, essas células granulares, elas se encontram na camada média da arteríola aferente, né? Então, as células musculares lisas da camada média da arteríola aferente vão dar lugar a essas células granulares, que são células secretoras de renina,
né? A gente tem também, constituindo, então, esse aparelho justo-glomerular, células que vão compor a parede do túbulo distal no início desse túbulo distal, que são as células da mácula densa, certo? Assim como as células mesangiais extraglomerulares, tá? Então, esse conjunto de células da mácula densa, de células granulares e células mesangiais extraglomerulares, elas vão ser importantes para regular não só a hemodinâmica renal, mas também para regular aspectos relacionados ao volume sanguíneo e à pressão arterial, então aspectos sistêmicos, certo? A gente observa também, né, chegando nesse aparelho justaglomerular, então terminações nervosas simpáticas, né, que junto com fatores humorais, né, vão auxiliar a regulação, então, o grau de constrição ou relaxamento tanto da arteríola aferente quanto da arteríola eferente, certo? Então, aqui é bem importante chamar a atenção que a regulação do diâmetro das arteríolas aferentes e eferentes, ela vai determinar a intensidade não só de filtração, lá pela barreira de filtração, mas ela vai determinar também a pressão capilar peritubular e, portanto, a reabsorção, certo? Alterações muito pequenas no diâmetro dessas artérias são capazes de provocar alterações significativas nas taxas de filtração e reabsorção. Cada uma das porções do néfron tem funções específicas que estão relacionadas às características das células que formam cada um desses túbulos. Então, nas porções iniciais do néfron, a gente viu que se localiza o túbulo proximal. Esse túbulo proximal tem duas porções, o convoluto e o reto. A gente pode dividir também essa região, o túbulo proximal, em 3 regiões, né, de acordo com mudanças específicas na morfologia de suas células. Então, a gente pode classificar as regiões que constituem o túbulo proximal em S1, S2 e S3, tá? Então, a gente tem representada aqui uma das células que vai constituir a região S1 do túbulo convoluto proximal, certo? Então, a gente tem aqui o lúmen tubular e as células do tubo convoluto que formam a parede desse túbulo, certo? Então, a porção próxima à luz tubular a gente chama de membrana apical. A porção que fica voltada para o capilar peritubular, né, a gente chama de membrana basolateral, certo? Então, o que a gente observa na região proximal, né, é que principalmente na região 1, a superfície celular é muito aumentada por microvilosidades, né, por interdigitações. Então, isso já sugere, né, que essa célula ela precisa de um contato íntimo e amplo com a parede tubular. Além disso, nesse esquema menor aqui, né, a gente observa que as células desse túbulo, elas têm muitas mitocôndrias, que são representadas por essas estruturas em verde mais escuro intracelulares. Então, eu tenho uma membrana apical e uma membrana basolateral com várias interdigitações, né? E eu tenho muitas mitocôndrias. Então, isso está muito relacionado à função do túbulo proximal, que é justamente fazer a reabsorção de maior parte do filtrado glomerular, tá? Então, ele vai fazer
não só a reabsorção de sais e de água, mas também de nutrientes como a glicose, os aminoácidos, alguma proteína que tenha sido filtrada para dentro do sistema de túbulos, né? E além então de reabsorver várias dessas substâncias, devolvendo elas então para a circulação sanguínea, lá para os capilares peritubulares, o túbulo proximal ele também faz secreção de substâncias, principalmente íons hidrogênio, o que vai estar relacionado ao equilíbrio ácido-base, tá? A gente tem uma célula só representada aqui, né? Mas a gente tem que imaginar que então toda a parede do túbulo é formada por essas células tubulares. Na realidade, a absorção de todas essas substâncias do lúmen tubular para o capilar peritubular, ela pode ocorrer pela via transcelular, então através dessas células, ou paracelular, entre as células, certo? Como eu comentei, né, nessa porção dos túbulos a gente tem muitas mitocôndrias, a gente tem uma elevada densidade de mitocôndrias, o que envolve, então, o que faz a gente pensar que essas células têm um metabolismo elevado, têm um gasto energético significativo, tá? E, então, esse gasto energético elevado dessas células, ele está justamente relacionado aos mecanismos, né, que vão promover a absorção, então, de diversas substâncias do lúmen tubular lá para os capilares peritubulares, certo? Mas à medida que a gente progride, então, da área S1 para a área S3 do túbulo proximal, a gente já observa que a complexidade celular diminui, tá? Então, lá em 3, eu já não tenho uma área superficial tão ampla, né, relacionada à reabsorção, eu já não tenho tantas mitocôndrias, certo? Bom, à medida que a gente continua, então, descendo no néfron, né, a gente vai dar entrada, então, ao ramo delgado descendente da alça de Henle, depois ramo delgado ascendente e ramo espesso ascendente da alça de Henle, tá? Comparado à estrutura lá da porção inicial do túbulo proximal, a gente pode ver que a estrutura celular lá do ramo delgado descendente e ascendente são bastante simples, né? Então, a gente não tem adaptações para aumentar a área de superfície, a gente também não tem grande quantidade de mitocôndrias, né? Então, a gente percebe que a quantidade de mitocôndrias também cai, tá? Isso acontece porque esses dois ramos da alça de Henle, o delgado descendente e ascendente, eles se envolvem mais com transporte passivo de soluto e solventes, então eles não vão ter um gasto energético tão importante, né? Caracteristicamente, o ramo descendente da alça de Henle, ele é mais permeável a solvente do que a soluto, né? E como ele vai se aprofundando no interstício renal, né, na medula renal, que é cada vez mais concentrada, tá? Pode haver, então, perda de água do meio intratubular para o interstício e entrada de íons do interstício para o meio intratubular. De forma que, à medida que o fluido tubular percorre, né, esse túbulo em direção às porções mais internas da medula espinhal, o líquido intratubular vai se tornando cada vez mais concentrado, certo? Lá no ramo ascendente, né, tanto no delgado quanto no espesso, a parede vai ser praticamente impermeável à água. Então, a única coisa que se movimenta aqui é soluto. Primeiro, por difusão, tá? Então, a gente tem que imaginar que esse líquido intratubular ele se tornou cada vez mais concentrado à medida que ele desceu na medula renal. E agora ele vai se dirigir de volta para o córtex, se tornando cada vez menos concentrado, então, e perdendo íons por difusão, então, né, principalmente, lá para o espaço peritubular da medula interna, certo?
E lá na porção ascendente espessa da alça de Henle, né, a gente já vê que as células voltam a ficar mais complexas com mais mitocôndrias, porque aqui vai ter transporte ativo de íons do meio intra para o meio extratubular, certo? Então, saindo do ramo espesso da alça de Henle, a gente entra no túbulo convoluto distal, tá? Esse túbulo convoluto distal, ele vai estar envolvido com reabsorção de íons, sódio, cloreto, cálcio, o potássio pode ser reabsorvido ou secretado, vai ocorrer também secreção de íons hidrogênio, né? E essa já é uma região sensível à aldosterona, certo? Então, existem 10 vezes mais receptores de aldosterona no túbulo distal do que no túbulo proximal, tá? E, então, saindo do túbulo distal, né, passando pelo túbulo coletor, pelo túbulo conector, a gente entra, então, no túbulo coletor e se dirige, então, para o duto coletor medular externo e interno, certo? Então, esses componentes aqui, né, desde o túbulo coletor inicial, túbulo coletor cortical, a gente observa que a gente tem dois tipos de células, tá? As células intercaladas e as células principais, né? Então, as células intercaladas, elas vão estar envolvidas principalmente com a secreção de íons hidrogênio ou bicarbonato, dependendo se essas células intercaladas são células alfa ou células beta, né? Então, as células intercaladas, elas têm hidrogênio ATPases, por exemplo, que vão secretar hidrogênio para dentro da luz tubular, certo? E ela tem um trocador hidrogênio-potássio, secreta hidrogênio para dentro do túbulo, reabsorve o potássio, tá? Além disso, né, quando a gente chega aqui nos túbulos coletores, a gente tem um aumento ou a gente tem presença de receptores para o hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético vai atuar nessas porções finais do néfron, tá? Além das células intercaladas, a gente vai ter também as células principais, né, que vão estar envolvidas na reabsorção de sódio e secreção de potássio. Vou terminar essa aula, então, deixando para vocês um resumo das principais funções, né, dos diferentes segmentos do néfron. Então, de forma alguma, essas funções devem ser interpretadas como uma lista exaustiva de todas as funções de cada uma das porções do néfron, certo? Elas simplesmente vão ser um guia que vai nos acompanhar no estudo do sistema renal. Então, nessa primeira aula, como vocês perceberam, nós fizemos uma caracterização anatomofuncional do sistema de vascularização, né, e da estrutura do néfron. Então, conhecendo agora os pormenores da vascularização e os pormenores da estrutura do néfron, nós estamos preparados para entrar nos mecanismos, então, que vão estar envolvidos no processo de formação de urina e que dizem respeito, então, aos mecanismos de filtração e sua regulação, bem como os mecanismos de absorção e de secreção.